gente vai falar aqui várias vezes durante o curso de sistemas de acumulação e sistemas de abundância. Esses sistemas, na verdade, são momentos dentro do nosso processo de recuperação de uma área. Se a gente pensar como a floresta se recupera do zero, a gente tem aí uma área degradada. Se a gente parte de uma área degradada, que seria o zero, em direção a uma floresta clímax, que é o auge da floresta, a gente vai precisar passar por esses momentos. A natureza sozinha, a primeira coisa que ela vai fazer, se a gente abandonar uma área degradada e ela não tiver passado, né, do ponto de retorno onde ela caminha para um deserto, a gente vai ter aí, vai percorrer basicamente 3 momentos. Vamos dividir essa trajetória entre uma área degradada e uma floresta em 3 momentos. O primeiro desses momentos é o sistema de colonização. Quando você tem uma área que, por exemplo, não está nascendo nem capim, é um momento em que essa área vai ser colonizada por vidas mais simples, por estruturas mais simples como samambaias, capins, que vão colonizar essa área e vão dar o primeiro start, a primeira matéria orgânica que vai formar e que gerar vida nesse solo e criar condição para plantas cada vez mais complexas e maior quantidade de plantas se estabelecerem. Então a gente tem, num primeiro momento, se a gente colocar como essa trajetória, ela não é exatamente linear, né? Não tem um crescimento assim linear, mas a gente tem dividido aqui didaticamente aí nesses 3 momentos. No sistema de colonização, então, a gente tem plantas extremamente simples, como a samambaia, como os fetos de gaiola, alguns capins, umas gramíneas, que vão aí colonizar o solo e gerar matéria orgânica e, portanto, vida para as próximas plantas do sistema de acumulação. Né? A gente vai tratar aí algumas vezes um sistema de acumulação inicial, um sistema de acumulação mais avançado. No sistema de acumulação, você já tem ali, você está acumulando vida, você está acumulando matéria orgânica, você está criando condição para as plantas do futuro ali se estabelecerem, ou que elas se desenvolvam, né? Então você tem aqui muitas das espécies comerciais que a gente coloca aí de ciclo curto, a mandioca, mesmo alguns capins aí como o mombaça, napier, que são um pouco mais exigentes, que a gente coloca para gerar mais biomassa, os eucaliptos. Quando você já passa desse sistema de acumulação, você começa a notar uma diminuição da predação por formiga, por besouro, dentro desse processo, né? A gente vai ver aqui algumas vezes também que quando você pula uma etapa, por exemplo, compra matéria orgânica de fora, compra um caminhão de composto e coloca lá, você está criando um sistema artificial que funciona para muitas plantas, mas você não consegue enganar o sistema como um todo. Então, os besouros, as formigas, eles vão continuar aparecendo, porque o papel desses agentes é também como o seu papel, como o nosso papel, tem essa função de otimizar os processos de vida. As formigas, elas estão trabalhando para otimizar o processo de vida. Os besouros, os percevejos estão trabalhando dentro dessa mesma lógica, até que se crie ali um sistema de abundância, onde a qualidade de vida e a quantidade de vida caminha já para uma floresta clímax, para um sistema extremamente saudável e produtivo. Então a gente tem no sistema de acumulação essa fase que a gente vê de implementação dos primeiros anos de uma agrofloresta, com bastante banana jogando para o solo, com bastante eucalipto jogando para o solo, podas, que a gente vai trabalhando para criar condição para que se estabeleçam as plantas, as espécies de um sistema de abundância, onde a gente já tem estabelecidas aí vidas em quantidade, em complexidade. Já tem um jatobá estabelecido, você já tem uma castanheira estabelecida, árvores tanto frutíferas como árvores nativas, florestais. E quando a gente trata então de sistemas de abundância, sistemas de acumulação, são momentos. O primeiro momento é o sistema de colonização da área, o sistema de acumulação, onde você ainda tem predação por formiga, né? E o sistema de abundância. Então, compreender e não tentar pular
essas etapas vai fazer com que você consiga caminhar para esse momento do sistema de abundância, onde você tem uma alta produtividade, onde você tem uma baixa necessidade ou nenhuma necessidade de insumos externos e pouca predação, a não ser que haja ali um distúrbio, um desequilíbrio, uma baixa predação aí por insetos e outros agentes que estavam trabalhando até ali para que esse momento chegasse. Então o nosso objetivo, quando a gente trabalha numa área degradada, é colonizar, acumular e chegar nesse tão sonhado objetivo de um sistema de abundância. Então, para a gente chegar nesse momento do sistema de abundância, né, onde a gente tem uma baixa ou nenhuma necessidade de insumos externos e uma alta produtividade, uma floresta com espécies exigentes já estabelecidas, a gente precisa ter como referência os princípios da agrofloresta, os princípios da agricultura sintrópica, se você quiser trabalhar assim sempre por processos, né? Uma das necessidades é observar o solo. A gente vai trabalhar aqui alguns desses princípios, mas durante todo o curso a gente vai voltar e trazer novas bases, assim, outras ideias que você precisa ter como fundamentais. Eu queria falar de alguns agora, e um deles é a necessidade de observar o solo como a sua sustentação da floresta. A gente vai ver aí que a diferença entre uma floresta e um deserto é o solo, né? Se você tem um solo abundante, rico, com muita vida, esse solo ele vai caminhar para uma floresta. Se você tem um solo que, apesar de toda a vegetação que você tem em cima, ele é mal manejado, você vai caminhar para um deserto. Então, observar o solo como um organismo vivo, como uma comunidade de micro e macro-organismos, é uma das questões fundamentais. Outra é o plantio em alta densidade. Quanto mais plantas por densidade você colocar, maior vai ser a sua possibilidade de escolha. Você vai ter mais matéria orgânica, mais coisas, né, mais plantas para podar e formar matéria orgânica, e, portanto, mais solo de qualidade. E da mesma forma você vai ter como escolher depois as plantas que se desenvolvem melhor e as plantas que não se desenvolveram a contento, né? Então, se você tem 50 pés de manga plantado e você na sua área cabem 20, você tem 50 para escolher e 30 podem sair, virar matéria orgânica. Então você quer 20 pés de manga, você vai plantar 50. Você quer 50 pés de mamão, você vai plantar 100 pés de mamão. Sobretudo as coisas que a gente planta de semente, as muvucas de semente, as sementes que a gente coleta na natureza, a gente pode abusar dessas sementes. Se você tiver ali, no caso das leucenas, por exemplo, 50 leucenas, onde cabem duas, você tem 48 para jogar no chão e escolher as duas que estão no extrato correto, que estão no tempo correto, que estão fornecendo a biomassa necessária. E aí a gente vai para o terceiro princípio, que é o respeito aos estratos e ao tempo de cada planta. Quando você coloca várias plantas juntas, essa interação precisa considerar esse elemento que a gente vai ver com mais calma no nosso módulo de aula teórica e planejamento, e você consegue respeitar a quantidade de sol que cada planta precisa. Dessa forma elas vão otimizar o processo de fotossíntese, vão ter a sua amenidade de sombra ou a sua quantidade de sol necessária para um bom desenvolvimento. Observando a natureza, a gente pode ainda aprender com ela mais um princípio com que a natureza trabalha, que ela usa para aumentar a quantidade e a qualidade de vida no solo, que é a cobertura do solo. Pode ser uma cobertura viva, pode ser uma cobertura morta e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar numa área degradada, se ela está caminhando para um sistema de abundância, uma das primeiras coisas de uma área descoberta na natureza, né, sem interferência do homem, vão começar a aparecer ali gramíneas ou outras plantas.
Então a natureza sempre trabalha com o solo coberto. Se a gente vê numa floresta, tá, o tempo todo estão caindo galhos, folhas, e aonde não bate sol para vir essas gramíneas, a natureza está trabalhando sempre cobrindo o solo. Então, para evitar erosão, para aumentar a sua taxa de matéria orgânica, você evitar perda de água, volatilização de nutriente, compactação do solo, sempre o solo coberto. E aí o solo você precisa ter um pouco de matéria morta, capim seco, galhos e folhas que você vai colocar no solo. Pode ser maravalhas, restos de madeira, que vão trazer para você essa proteção. Além de aumentar a fertilidade, disponibilizando matéria orgânica, ele vai proteger o seu solo, como a gente vai ver também na parte prática. Então, haja o que houver, sempre trabalhe com o solo com o máximo de cobertura possível. Um outro princípio importante, ainda dentro da ideia de observar o solo como um organismo vivo, é você evitar ao máximo intervenções muito agressivas no solo e evitar a compactação do solo. Então, se você trabalha com canteiros, por exemplo, haja o que houver, jamais pise no canteiro. Sempre para evitar que você precise ficar o tempo inteiro revirando o canteiro. Quanto menos intervenção no solo, melhor. Porque os micro-organismos do solo, eles são anaeróbios, eles não respiram oxigênio. Então, sempre que você revira o solo, você mata afogado todos os micro-organismos, né? Eles ficam expostos ao ar e você diminui a vida no solo. Então você vai começar, se for preciso, se você resolver fazer uma intervenção, você vai descompactar o solo uma vez e a partir dali você não mexe mais, para poder preservar a condição anaeróbia do solo e aumentar assim a quantidade de vida. A partir desse primeiro momento, você precisa trabalhar com matéria orgânica, com pólen, com o solo coberto. Dessa forma você vai aumentar a fertilidade. Está sempre revirando o solo, sempre passando grade, arado ou qualquer outro implemento, além de matar os micro-organismos, você tem o risco de criar aí uma camada que a gente chama de pé de grade, uma camada impermeável sobre o solo, né? Evitar isso, então enxergar o solo como um organismo vivo, plantar em alta densidade, quantidade, qualidade de vida, pensar sempre que se você quer chegar num sistema de abundância, você precisa trabalhar com abundância desde o início. Então, na dúvida, planta, depois você tira.